gente! Estamos aqui mais uma vez com o videocast Jovens Talentos, com muita alegria, muita honra, hoje recebendo a Rejane, a Ângela. Eu sou a Jéssica De Biasi, eu sou psicóloga há 18 anos, sou especialista em inteligência emocional, com expertise em ansiedade e depressão. E faz 5 anos que eu estou aqui no Instituto Alfa Lumen, fazendo parte da equipe socioemocional, onde eu fico muito honrada de ter sido convidada para estar aqui. E hoje a gente vai conversar com a Rejane, que é mãe de um nosso aluno queridíssimo, Raad. Pode falar um pouquinho. Meu nome é Rejane, eu sou mãe do Gabriel Raad. Ele está no Alfa Lumen há 7 anos. Ele termina o terceiro ano do ensino médio esse ano. Já estou assim, como que eu vou fazer sem o Alfa, sem o apoio do Alfa, coração apertado, apertado, porque, nossa, o Alfa Lumen foi assim um diferencial na vida dele. E eu sou a mãe do Gabriel, né, e do Lucas. O Gabriel tem 17 anos e o Lucas 22. Os dois é, são Da dupla condição, da dupla né? Que eles condição, têm, né? Os dois. que é altas As habilidades e autohabilidades o TEA. com o transtorno do espectro autista. Muito Eu legal. também quero dar as boas-vindas para a Rejane, para a gente pontuar, né? Quem já está seguindo aqui, os Jovens Talentos já me conhece, eu sou a Ângela Virgulin, da Universidade de Brasília, aposentada. Atualmente eu estou como fundadora, presidente, CEO, sei lá o quê, do Instituto Virgulin, em Brasília. Também trabalhamos com as altas habilidades. E eu acho muito legal a gente trazer esse tema da dupla condição, porque é um tema, assim, eu acho que é um dos mais procurados, né, Jéssica? Uhum. Quando as pessoas vêm, principalmente para o nosso lado, que a gente trabalha com clínica também, Uhum. para que as pessoas entendam o que é ter uma criança com altas habilidades e com os desafios do transtorno do espectro autista, nesse caso, né? A gente pode ter dupla condição com qualquer outro transtorno, com dificuldades, com depressão, com ansiedade, tudo isso pode ser caracterizado como dupla condição. Então, acho legal a gente poder conversar com a mãe, né, para poder ver também os desafios e também o lado positivo, que é sempre beleza nas altas habilidades, né? Eu gosto de trazer isso muito à baila também. Uma criatividade danada, né? É muito gostoso mesmo. E só para a gente pontuar para quem não conhece, né? O espectro autista, ele acaba sendo alguma parte, altera, né? Fisicamente e as funcionalidades do cérebro que pode impactar no comportamento, que pode impactar no desenvolvimento motor, social, e acaba, né? Podendo atrapalhar o convívio dele, tanto em escolas, em ambientes sociais, no trabalho, Em e aí casa, em casa. É um desafio muito muito grande. grande, né, É. Rejane? E junto com as altas habilidades, né, que é essa competência de enxergar o mundo de uma ótica, de uma lógica diferenciada, onde tem uma intensidade muito maior, uma sensibilidade, que é o que a gente vem trabalhando, né, e compartilhando com vocês nesse videocast, né, Ângela? Exatamente isso que a gente quer trazer, quais os recursos que uma pessoa com uma habilidade cognitiva superior, no caso, uma habilidade intelectual, né, pode ajudar a diminuir esses fatores da dupla condição. Então, existem casos, né, que da criança que é do nível de suporte 1, que às vezes a gente nem consegue separar ou identificar se tem também o transtorno, né? Porque ela pode conseguir um nível de recursos que vá talvez até mascarar, ou realmente, né, é porque ela já está conseguindo lidar melhor com as altas habilidades. Então, é aproveitar esses recursos das crianças, né, dos jovens, para que eles possam ser pessoas mais adaptadas na sociedade, né, trazendo um desenvolvimento, né, tanto para ele próprio quanto para a própria sociedade. Sim, e aí, conta um pouquinho pra gente, Jane, esse impacto na família, né? Nossa, foi assim. Vamos do início. Como eu já tinha o mais velho, né? Que
eu via que ele era diferente, porque a mãe, né, de primeira, assim, eu via que ele tinha assim, alguns comportamentos diferentes, ia no parquinho, não queria brincar com os colegas, na escola ficava isolado. E sempre assim, a professora me chamou e falou: Olha, mãe, ele não presta atenção na aula, é, vou dar uma olhada, porque ele sempre fica para trás, não. E nisso começou com um problema na fala também. Aí o meu primeiro caminho foi ir procurar uma fonoaudióloga. Aí a fonoaudióloga falou: Olha, ele não é igual a professora está falando, que ele, ai, aquele que não presta atenção, como chama? TDAH? É, TDAH. Não tem TDAH. Pelo contrário, né? É o transtorno de, É, transtorno de déficit de atenção. ele não tem déficit de atenção. Aí a gente foi conversando, falou assim, ó, era assim, ele não interessava pela a aula, porque ele já não tinha, assim, não tinha desafios. Não, para ele estava muito fácil. Aí eu comecei a procurar na psicóloga, aí foi fazendo avaliação, aí passou para neurologista, neuropediatra, aí fecharam o diagnóstico. Naquela época ainda chamava Asperger. Uhum. Aí a gente começou a tratar com fonoaudióloga, psicóloga, né, fazendo todo o acompanhamento. Aí veio o Gabriel. Ele já tinha quantos anos? Aí Quantos o anos Gabriel Lucas já tem? tinha 5 anos, não, o Lucas já tinha 5 anos. 5 anos. Você já tinha conseguido passar por todos E os profissionais. sim, mas quando a psicóloga foi conversar comigo, ela foi assim, com o maior cuidado, né? Porque eu não sabia, eu nem sabia. Falei, o que era um Asperger? Não Uhum. tinha nem. Aí, mas aí eu falei, olha, vamos trabalhando. Eu falei, olha, ele vai ser uma pessoa independente, só que você tem que, sim, tudo tem que ser ensinado. E ele tinha muitas manias, muitas manias. Tem tudo. Você tem que preparar para a vida, né? Você vai prepará-lo para a vida. Aí veio o Gabriel, falei, é diferente. Ai, não tem nada. Aquele falou assim, aquele negócio, né? Nossa, esse não tem nada. Só que aí ele foi crescendo, aí quando entrou para a escola, começou, como te diz, as demandas, aí foram surgindo. Começou pela fala também. Veio pela fala, aí eu já fui percebendo o andar na pontinha do pé. Eu falava, levei em médico, ortopedista, aí cortamento de tendão, vamos operar. E foi indo, falei assim, não, vamos em outro especialista. Não, vamos só fazer fisioterapia. Isso que já era uma estereotipia, né? E eu também não sabia. Um dia, numa festinha, um coleguinha, 5 anos, perguntou alguma coisa para ele e ele foi responder. O coleguinha falou: Ai, não quero saber, ele demora demais para responder. E isso me acendeu um alerta. Eu falei: Olha, tem alguma coisa errada. E assim, conversando com as outras mães e conversando com a professora, realmente ele demora para falar, ele não está participando da aula. Aí começa tudo de novo, vai para a fonoaudióloga. Aí ficou meio parecido com o irmão, com a Não, porque família. ele sempre gostou de participar das festinhas, ele participava das brincadeiras na escola. O irmão não. O Entendi. irmão era bastante isolado. Então foi o mais social que você Isso. ficou com essa diferença, mais tranquila. Aí a fonoaudióloga falou: Olha, o problema dele é emocional. Vamos para a psicóloga. Aí foi para a psicóloga. Aí começou a avaliação de novo. E ela falou: Olha, eu não vou fechar. Depois assim, de uns 2 meses, eu não consigo fechar o diagnóstico dele ainda. Pode ser que ele está imitando o irmão, pode ser uma esquizofrenia, né? Mas a gente tem que continuar as avaliações. Aí nisso eu já saí de lá assim. Se o outro foi difícil aceitar um transtorno do espectro autista, agora imagine eu aceitar uma esquizofrenia. Então eu já saí de lá assim, sem o chão, rumo, né? Sem rumo. E agora? Não, mas vamos Olha como trabalhando. se misturam, né? Porque às vezes está com uma coisa que é bem comportamental, vai para um lado né, de saúde mental, De um E, transtorno de então, personalidade, né? transtorno de personalidade, como fica a cabeça das mães, né? e a gente não aceita, querendo ou não, a gente que é leigo, a gente não é que não aceita, a gente não tem É no difícil desconhecimento mesmo. o que é uma esquizofrenia.
A sabe? gente, entendeu? A gente que é leigo, não fala, é maluco, né? Assim, Sim. como eu disse, É o maluco, né? desconhecido É, mesmo, né? Que aí você começa a trazer rótulos é, e mitos mesmo, né? Do é, que pode ser, é, porque tem muitas pessoas que convivem, né, com esquizofrenia e tudo é. bem, conseguem se adaptar à sociedade também, Mas mas é o como a gente desconhecido. é um desconhecido, a gente é leigo e a gente pensa assim, sabe que o mundo cobra, as pessoas cobram, as pessoas rotulam, as pessoas têm preconceito. E, então, assim, o preconceito, Você sofreu? eu sofro até Sofre até hoje com hoje? preconceito. Eu sofro até hoje Mesmo. com preconceito. Muito. Mas assim, na rua, na Na rua, família? na família, não. Na Não? rua, na escola, até assim, você vai fazer um passeio, você olha para eles e você vê que eles são assim, diferentes. E tem várias pessoas que chegam e perguntam: o que que ele tem? Ele é especial. Uhum. É, todo mundo, Entendi. todo mundo assim, muitas pessoas, né? Hoje até tem um colarzinho, né, que as crianças Tem a fitinha tal, né? Tem a carteirinha também, né? que Aí diminui esse constrangimento também, né? é, eu fui, aí começou toda a avaliação de novo, aí já fui para a psicóloga me encaminhou Uhum. para outra um profissional que fazia avaliação, tudo. Aí ela foi também diagnosticou, olha, um transtorno do espectro autista, vamos começar tudo de novo. Aí me passou para a psicóloga, a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, é a mesma coisa. Você tem Uhum. que habilitá-lo para a vida. Ele não vai ser aquela pessoa expansiva, aquela pessoa com muitos amigos, mas eles vão ter uma vida normal. E Mas, quando você. Rejane, Ah, perdão. não, tudo bem. Você tinha falado que o que distanciava um do outro era exatamente o O que social. distancia é o social. Sempre ficou assim, para ele, basta ele, assim, ele ter o mundo dele, ele não quer ter Não amizade, precisa de mais nada, não mais né? nada, basta para ele, ele conversa tudo. O Gabriel, ele já quer participar. Ele quer participar das atividades na escola, ele quer participar, ele sabe, ele quer assim entrosar, ter um círculo, uns amigos. Só que ele não consegue. Ele não consegue, assim, ele tem uma barreira, sabe? É, ele se Barreira afasta da mesmo. inflexibilidade de pensamento, Não, querer as coisas do É jeito um pouco da dele. fala, eu né? acho A porque fala, como a fala dele a também é um pouco comunicação. mais lenta, ele pensa bastante, e aí tem, assim, um pouco da timidez. E, assim, quando ele era pequeno, a gente via, assim, que ele queria brincar, mas sabe quando a pessoa vai, assim, quer ficar só naquela brincadeira, quer seguir só aquelas regras daquela brincadeira? Sei. Então, ele Ele queria... repete muito esse É, mesmo processo, então né? começou daí, eu comecei a perceber isso. Ia brincar, vamos supor, um jogo. Aí a criança, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não, não pode, porque a regra é essa. É, Nós essa temos que rigidez. seguir essa regra. Esse jeito, né? É, E a gente percebe aqui na escola que ele encontrou o mundo da matemática, é. foi um mundo Por que que a entrou, matemática? né? Porque a matemática, eu penso assim, porque a matemática é o que é exato, é uma Exato, não ciência Tem muda, exata. né? padrão, né? O padrão é É, previsível. E ele gosta Por dessas mais coisas. padrões diferentes que tenham para o mesmo resultado, porque você tem diversas É, possibilidades para chegar numa lógica, né? Numa conta, numa fração, ele consegue pensar as diversas, mas todas elas vão ter um padrão, né? uhum, E eu percebo que a comunicação dele, quando inclui a matemática, ele dá aula de da aula, matemática. Flui a dicção, ele consegue se colocar, ele consegue explicar de uma forma muito lúdica, né? E ele tem os amigos, os colegas ali que são a turminha deles de exatas, né? Que eles conseguem isso. conversar. É algo que ele foi desenvolvendo. Você percebeu que esses profissionais, né? Toda essa equipe multidisciplinar lá atrás deu esse suporte, ajudou nesse Ajudou, processo? ajudou, assim, principalmente a se organizar, Uhum. sabe? A terapeuta ocupacional ela trabalhou muito nessa organização dele, nas rotinas dele, porque ele Uhum. ficava, assim,
perdido, assim, no que ele tinha que fazer. Ele fala, eu quero fazer isso, por onde eu vou começar? Entendeu? Por onde eu vou começar? São, assim, umas atividades mas vai direcionando, né? Você vai começar assim. Aí eu acho que ele sabe, a não ser, por exemplo, você colocar ele uma dança, ele já fica sem saber. Ele não vai saber. Eu já percebi, nós tínhamos um adulto, né, com altas habilidades e com TEA, que nós avaliamos, e a gente fez uma análise, Jéssica, do estilo de aprendizagem dele. Então, o que a gente entendeu é que ele precisava do passo a passo. O passo a passo. E depois ali, e eu lembro da fala da mãe, que ele veio junto com a mãe, e ela falou assim, eu pedi para ele lavar um banheiro. E cheguei lá, ele estava parado, porque ele Não não sabe onde sabia por começar. onde começar. É. Ele dizia assim, mas como é? Eu vou primeiro para o vaso, eu vou primeiro para a torneira? E o movimento como é? De cima para baixo? E ele sabe explicar isso para a gente. É um menino que entrou para a área da filosofia e ele é muito claro na linguagem. Mas você vê assim, a angústia que a pessoa tem, porque se faltar alguma coisinha nesse campo, que ele não sabe colocar nada, ele se desorganiza. Então, ele não dá continuidade, ele para, fica Isso, congelado. bem assim interessante. também. Tudo que para ele o lúdico é difícil. Então tem O que ser. lúdico, o imprevisível, né? Ele Vazia, né? dá um jeito, dá aquela flexibilidade que não tem, Então, né? uma coisa que já tem um padrão é mais fácil. Que já tem entendeu? Em Uma casa ele sequência. ajuda? Em casa ele faz esses processos? Em Como é que casa é? ele faz tem que falar para fazer, né? Mas Como todo adolescente. como todo adolescente. Mas assim, se fala assim, faz isso, ele para e pensa, bom, agora, por onde eu vou começar? Então você vai fazer isso, isso e isso. Aí ele faz, entendeu? Ele faz. Aí ele ajuda, ele Mas colabora. ele é super prestativo e assim, gosta de solucionar os problemas assim. Se eu estrago alguma coisa, ele pensa e fala, ô pai, ele dá conta de arrumar. Ele tenta, Que pelo menos legal. tentar. Mas assim, você entendeu? Assim, Sim. ele faz. Consertar as coisas, é Consertar. isso? Ele gosta de consertar, de fazer uma gambiarra. E eu Mas achei olha, interessante. como que isso é muito a ver com as altas habilidades, é o lado das altas habilidades deles chamando, né? Porque eles querem ver, além do padrão, né, como que as coisas funcionam. Então, vou abrir o negócio aqui para ver, e ficam, às vezes, extasiados com aquele motor, com aquela forma ali de funcionar, ele quer replicar. E altas habilidades, né, mesmo quando não há ocorrência do TEA, eles têm essa vontade, né, de ir a fundo nas coisas e ver como que funciona, quais são os mecanismos que estão ali, da mesma forma que ele está olhando o mecanismo do funcionamento do mundo. Como é que um planeta gira? O que é que ele faz? Sabe, aqueles padrões que vão chegar também no objeto que é de interesse dele. Né? Sim. E é interessante, né? Porque você trouxe, Ângela, o rapaz que tem as altas habilidades e foi para a filosofia, né? Os seus filhos foram para Os matemática, dois né? para Os dois matemática, os foram. dois. Quando que você começou a perceber esse interesse do rádio? Assim, como é que ele se mostrou mais para essa área? No início ele gostava era de dinossauros. Ah, que legal! Sabia tudo de dinossauro. Eu ficava, onde aprendeu isso? Aí foi para astronomia. Olha só. Tanto que ele já pegou várias Olimpíadas Várias, ele é super medalhista aqui. de astronomia, né? Onde aprendeu isso, gente? Como? Me conta. Como que eu não sabia? Mas sempre teve assim vários livros, adorava livro de astronomia. Amava. Eu tenho uma hipótese. Né? É porque quando a gente está trabalhando com as crianças, é diferente. O Alfa Lume é uma escola, né? Então ele vai fazer o enriquecimento. Nós vamos procurar o que está por trás ali daquele potencial. E o que a gente percebe pelos testes psicométricos? O índice de percepção dessas crianças é muito grande. É uma percepção que você não precisa falar nada. Ele vai observar, ele vai ver um desenho animado uma vez, vai pegar aquilo ali, alguém explicou do dinossauro, ele pegou, e junto com isso, uma memória muito alta.
Então, você pega percepção e mais memória, aí você tem uma pessoa que vai lembrar para sempre daqueles aqueles acontecimentos ou aquilo que é do interesse dele. E aí o interesse vai mudando com o tempo, eles vão, né, amadurecendo, vai para uma outra coisa. E o que é próprio do TEA é esse hiperfoco. Nas altas habilidades, eu não gosto que fale hiperfoco. Eu falo, olha, gente, isso aí é um foco altamente direcionado para a área de interesse. Por isso que tem tanta coisa em comum. Porque na altas habilidades não é hiperfoco, por quê? Porque ele dá conta de mudar o interesse dele. Ele consegue fazer relações com coisas muito diferentes e não fica preso num só. O TEA, por um tempo, ele vai ficar preso. Depois ele consegue ir achando Uhum. mecanismos para ele mudar do tema, né? Ele vai Mas ampliando, né, o tema vai dele. ampliando. Mas é mais difícil para ele, porque tem que quebrar a rotina. Até a rotina de procurar entender o que é, né? Sim. Então, aí ele ficou um tempo que era só astronomia. Aí ele lia bastante, assistia bastante vídeo, muito vídeo de astronomia. É, aí ele foi mudando, né? Aí entrou para a escola. Aí ele já via que ele tinha mais facilidade na matemática e um pouco mais de dificuldade na produção de texto, Uhum. em expressar, né? Assim, quando falava assim, dê a sua opinião, o que você acha. Isso para ele era assim muito difícil, muito mesmo. Ele foi desenvolvendo o gosto, falar o gosto pela matemática e foi estudando assim além assim do que passava na época não era o alfa, né? Do que era proposto na Uhum. escola e ele sempre vinha com um olhar diferente naquele problema. E isso também criava uma barreira para ele com os colegas e com os professores. Porque não é assim que você tem que fazer, você tem que fazer assim. Ele não aceitava, não, mas eu pensei, eu posso fazer assim. Ah, Eu chego nesse eu chego nesse resultado, resultado né? fazendo assim. E isso foi dos dois. Eu tive problemas Hum. com professores, porque o professor não queria que ele desenvolvesse aquele caminho, queria aquele. Não, mas ele pensava de sabe, geral, assim, não, é esse caminho. Não, mas eu chego Olha que no resultado por interessante. esse caminho. E tem professor que não aceitava. Tem, até o método tradicional É, acaba atrapalhando um pouco um pouco não, bastante no desenvolvimento. Por isso que é tão importante várias metodologias, né? Assim, você ter um modelo que possa entender que o professor não leve isso para o pessoal, é. né? O problema é esse, o professor acaba se sentindo ofendido muitas vezes, porque como assim você quer falar como que tem que ser, né? E na aula ele ficava super interessado Uhum. quando era algum problema, alguma coisa assim, né? Ficava super interessado. Então ele sempre queria fazer. E isso também foi assim, com vários colegas não falavam, não, peraí, isso não é só vocês. E já foi Sim. assim, meio que isolando ele, assim, sabe? Aí isso Isso vai aparecer nas isso altas habilidades de eu forma tive geral, dificuldade. É, porque são meninos que não aceitam. não Por aceito. que não aceitam? Porque fez sentido aquela lógica. Por que que eu vou mudar a lógica? E já tem uma coisa própria das altas habilidades, que é não aceitar regra que não faça sentido. Então, ele vai contra aquilo que a sociedade coloca, que a gente fala o status quo, né? Ele vai mudar alguma coisa daquilo que ele acha que é injusto, ou que não é certo, que não serve para ele. Então, ele está sempre com aquele ponto de vista querendo mudar. É muito difícil, principalmente pelo senso de justiça, de verdade, de que as coisas têm uma forma de acontecer. Só estou esclarecendo que isso não ocorre só na dupla condição, tá? Vai Sim, ocorrer também nas altas habilidades. Porque às vezes alguém está ouvindo aqui e fala: meu filho é assim, será que ele até não é causa e efeito? São coisas que aparecem nos dois lados, né? com certeza. É. Aí ele sempre assim, ele gostava assim, ele falava, não, a área de interesse dele é a matemática. E ele sempre assim, ele fica assim, é aquele negócio, É. Ele transforma. ele transforma. Aí, assim, tanto que uma fonoaudióloga falou assim, olha, teve uma época que ele ficou mudo, calado mesmo, ele não estava falando, mas parava para fazer um problema de matemática, explicar na lousa,
transformava. Eu Que falei, legal. sabe, assim, falei assim, foi dele aí, essa, como que a gente vai falar, essa habilidade, assim, sabe, Sim, sim, sim. ficou no, Que no legal. raciocínio, Sim, é assim. uma habilidade, é uma Aí, só forma que de aí já lidar, veio né? outras coisas, assim, que são ligadas também à matemática, que foi a programação, que ele gosta, a robótica. Aí foi Hum. onde ele se interessou também. Que aí vai expandindo dentro É, daquilo que ele gosta, é, né? a robótica, a programação, principalmente a programação. Que legal. Aí ficou Agora, assim. olha o poder que tem uma escola como o Alfa Lumen de ir mudando, né, essas características mais rígidas da criança, do jovem, ajudando ele a fazer novas relações. Você pode sair É, desse para outro, né? É, E ele verdade. pegando, olha só que coisa E ele interessante. pode, ele tem o nosso coordenador, que é o José Lucivaldo, né, o Zé, ele tem Uhum. como referência da matemática, que é professor de matemática também deles, e é muito interessante porque teve esse espaço de poder pensar diferente. Ele é estimulado, né? é, A gente aqui o Zé, ele a primeira vez que eu vi, eu não sou da área da matemática, mas a primeira vez que eu ouvi o Zé falar, não, mas tem diversas formas, a escrita da matemática, cada um tem a sua. Oi, como assim? Me Que explica, legal, né, né? gente? Porque eu fiquei encantada e realmente ouvindo e depois vendo as soluções dos problemas, né? É impressionante como cada um tem a sua própria escrita. E aí ele conseguiu e incentivou tanto. A gente teve um evento agora, há pouquíssimo tempo, que o José desafiou os alunos do terceiro ano do ensino médio, né? Quem gabaritasse no Enem, é. ele Ah, raspava o cabelo. eu fiquei Rádio sabendo. gabaritou, né? O Rádio e o Arthur, né? É, o Arthur. Foram os dois que gabaritaram no É, Enem nossa. Matemática. E o que me encantou, eu falei para o Zé, falei, eu acho mais lindo foi ver a expressão de alegria do Raad, a ele que raspou a cabeça do Zé. Foi. Ele sorria, mas ele estava com um prazer tão grande. Ou seja, olha toda essa emoção, toda essa referência que ele tem daquilo que ele foi desafiado, ele teve espaço. Eu acho que ali eu vi no olhar dele, na alegria dele, esse prazer em ter dado conta, em ter esse espaço e a gratidão. Ele estava muito feliz, foi muito legal. Eu vi. Veja que isso deve ter ida e volta, porque o prazer que o professor tem de Nossa, sentir que tem um aluno que chega, né, aquilo onde que você é o máximo, né? O máximo pro professor. Que E ele lindo. e o Gabriel é muito amoroso, assim, ele gosta de ajudar as pessoas. Ele gosta de ajudar. E um jeito dele ajudar é passando um conhecimento dele que ele tem né, na área assim, de matemática, física. Então ele fica feliz, aí ele desbloqueia a fala, desbloqueia a a timidez, né? timidez. Ele fica assim, bem, sabe, ele É, quer ele ajuda os ajudar, amigos, ele quer né? ajudar. E onde ele encontrar um jeito dele ajudar, que ele acha assim que ele dá conta, é passando um pouco do conhecimento que ele tem. E ele Sim. fica assim, ele sente prazer Ou em seja, ajudar. passa para você assim na minha mente o que ele está encontrando o lugar dele neste mundo É, que parecia que ele não era desse, não pertencia, e olha o quanto ele vai poder desenvolver e o quanto ele vai contribuir para o mundo com todas as habilidades que ele tem, né? aham, Porque ele foi estimulado, porque ele Envolvendo teve espaço. a autoestima dele, porque, né, esse sorriso que você relata de felicidade mostra, poxa, eu consegui. É. Isso eleva a autoestima da criança, ela sente que eu sou capaz. Veja que a gente teve um seminário agora, o Conexões, né? E a Sally Rees veio falar da dupla condição. Então, foi uma pesquisa bem interessante que ela trouxe dos alunos que passam no high school, no terceiro ano, né? E vão para a faculdade. E o diferencial deles é exatamente três coisinhas que eu vejo acontecendo no Alfa Lume o tempo todo e acontecem nas boas escolas que fazem esse enriquecimento, né? Oportunidades, recursos, encorajamento. Aí você tem essas três coisas, gente, a pessoa deslancha. Então a gente não pode ficar colocando a culpa, né, a dificuldade, porque ele tem dupla condição, e aí vitimiza a pessoa, diminui, como se ela própria pensasse assim, eu não posso ir muito longe. É o Uhum. contrário,
Como sabe? É se isso mostrar fosse um nossa impeditivo, né, para ele. não é impeditivo, somos pessoas diferentes, cada um tem o seu processo. Vamos nos aceitar mais, né? Vamos, começando da própria pessoa não se auto-boicotando, né? Ela percebe que ela tem dificuldades, mas ela tem facilidades também. E é em cima dessas facilidades que a gente tem que trabalhar, né? Com certeza. E no dia a dia, em casa, como é que é isso? Essa questão da autoestima, essa questão, né, dele se sentir capaz. Então, em casa, né? Ele é assim, ele é bem fechadinho, assim, né? Fica bem quietinho também. é, não fala muitas coisas que acontecem fora, não é de falar muito, você tem que ficar perguntando, perguntando. Mas falou assim, né? Me explica isso, tal. É aquele negócio, ele transforma. A linha dele de interesse. Ele transforma e ele explica, sabe? Ele fica assim, outra pessoa. Uhum. Mas a gente aprendeu a trabalhar com ele e aceitar ele do jeito que ele é. Porque antes eu ficava perguntando, eu sofria muito, porque eu queria, achava assim que ele não, assim, não é possível, que ele não gosta, né? Ele não Não gosta gosta da de gente, mim? não gosta de mim, a mãe que ele gosta, né? Onde eu Ai, errei? e onde eu errei, que ele não Ai, gosta que de mim, você vai triste, sentir né? Você vai quando sentir você falta. vai sentir falta quando você não tiver mais. Mas eu falei, Uhum. não, é o jeito dele, é o jeito, eu tive que aprender. É o jeito deles, eu É. tive que aprender, É né? tirar toda a É, expectativa, e eu né, que entendo você ele tinha. pelo olhar, pelo, sabe, assim, às vezes eu pergunto uma coisa, ele não responde, mas pelo olhar eu sei o que ele quer. O jeito, olha, quando eu pego, assim, vim buscar na escola, o jeito que ele me olha, o jeito, a expressão do rosto dele, eu sei que se ele está bem ou não. É uma outra linguagem, né, Eu tive que Regiane? aprender, né? Eu aprendi durante esses anos, eu tive que Altos e aprender baixos. a conviver com essa linguagem assim silenciosa, assim, essa Uhum, linguagem, né? Outro tipo uhum. de linguagem. Mas assim, em casa ele é tranquilo, é Não dá normal, trabalho, normal, como todo normal, não dá adolescente trabalho, tem as questões do Tem as rituais, preocupações, né, tem de as casa. preocupações, né? Assim, o que que aconteceu, que às vezes eu fico sem saber o que que aconteceu, mas que você vai levando o dia a dia. Você pergunta ali, não respondeu, você pergunta depois, aí tem um olhar. É assim. Sim, Rejane, quais são os planos dele para o futuro, agora que Ai, os planos terminou? dele. Ele quer sair para fazer a faculdade. O que Claro, ele mais quer é a Campinas, é a Unicamp. certo. e lá ele Mas consegue até com a com as medalha, não medalhas, consegue? mas a gente não está preparado ainda. E eu falei que eu só vou assim planejar quando for a hora mesmo, se ele for, se ele conseguir ir. Eu sei que de início Em vai ser qual difícil. sentido? Me explica um Por pouquinho. quê? Ah, É, ele não se vira sozinho. tá. Ele não se vira sozinho. Ele tem assim as dificuldades dele assim. Ele ele nunca andou sozinho aqui em São José. Ele nunca Tá, pegou um ônibus. Ele não sabe. Tudo que ele vai fazer, ele me olha, tipo assim, me pede autorização com os olhos. entendi. Ele me Então vai ser um pede. preparo familiar. Então, eu assim, penso assim, nós lá em casa pensamos assim, que de início eu vou com ele, porque é aquele negócio, eu tenho que ensinar a rotina para ele. Olha, você vai fazer isso, vai ser esse caminho. Não, ele não vai ficar dependendo, é só o Uhum, início, uhum, uhum, né? É só um início para ele aprender, porque ele é aprender o que ele tem que fazer. Ele uhum. aprendeu, Ele vai Ó, sozinho. ele vai sozinho. e é bom, né? É importante ter esse E suporte ele quer, familiar, eu né? sinto que ele quer. Acho que quer bastante, Ele quer bastante, né? ele Ele quer. demonstra quando fala, É um demonstra uma animação. fator de saúde mental para ele, né? Ele Ao só mesmo vai se tempo, sentir realizado quando ele estiver na área ele tem dele. medo, eu sei que ele Ah, tem medo, porque todos sim, eles eu acho todos que têm têm, medo, todos têm. Mas um mas ele menino tem de vontade. 17 anos, né, É. gente? Ele fica muito bem com essa turma, você já viu assim, com essa turma da matemática, ele Ele fica fica muito muito bem. bem. Ele foi para Campinas o ano passado, não foi esse ano, porque esse ano eles fizeram a prova num dia, voltaram e fizeram no outro dia, aquela Olimpíada que Sim, teve em Campinas. O ano passado eles ficaram.
E meu marido foi. A gente sempre acompanha ele nessas viagens, né? Uhum. Foi, mas ficou assim, olhando de longe, para ver como ele reagia, como que, né? E ele falou: olha, ele fica super bem, fica tranquilo. Ele Eu fica acredito que vai tranquilo. ser uma equipe muito boa. Porque assim, né, ele tem ele também tem um pouco de depressão, tem ansiedade, né? Aí, por conta dessa depressão, por causa dessa ansiedade, ele toma uma medicação que é um pouco mais, assim, forte também, né? Uhum, E uhum. então, assim, O medicamento que ele toma é pela depressão e pela pela ansiedade. ansiedade e a Entendi. depressão. Que desenvolveu na adolescência, né? E Mas piorou muito com a pandemia. essa pandemia, Uhum. né, afetou a todos. Muito com a A pandemia. gente ainda nem sabe como, né? Vamos ficar sabendo nos próximos anos ainda, né? Os Com resultados. Porque certeza, o que com piorou certeza. foi a parte dele social, né, da Uhum, fala, uhum. principalmente, se comunicar Ah, com as pessoas, E ele ainda foi vai ter a questão de começar um curso novo, que já é assustador para qualquer menino de 17 sim, anos, né? Você vai chegar na faculdade, novos amigos, então isso é um desafio extra. Por isso é que é bom ter um acompanhamento, também um acompanhamento psicológico, né, gente? é, Porque é, essas alturas é isso que ele está precisando, né? Alguém que escute, que dê alguma sugestão, que apoie nos momentos de crise também, né? sim, de De orientação. insegurança. Gente, quero agradecer imensamente a participação. Passou A gente rápido, poderia né? ficar aqui mais 2 horas falando. Aliás, tem um monte de coisa que eu fiquei nossa, tem pensando, um e monte de coisa lembrando para do falar. Raj. Eu falei, nossa, é um menino encantador, a gente é muito apaixonado por ele. E principalmente pela superação que ele tem a cada dia, né? A cada momento, a cada desafio gigantesco que teve. Mas E graças ao superou. apoio da escola, eu que agradeço, porque Com o certeza. Alfa sempre foi assim, para nós, né, e principalmente para ele, foi, nossa, foi um divisor. Porque aqui ele teve todo o apoio, teve um incentivo, não só nessa parte dele, nessa parte de matemática, física, de outros também, o convívio social, Produção de texto, produção de ele texto, melhorou olha, e principalmente o convívio, que é assim, o que a gente buscava era que ele aprendesse a conviver com as pessoas, aí ele aprendeu isso, e ele aprendeu também aqui, as pessoas respeitam o jeito dele, isso que foi importante. E fala assim, olha, porque eu sou diferente, mas eu sou valorizado. Assim, eu tenho as minhas, né? E não se sentiu assim excluído, que é, né, que é Sim, importante para o sim. emocional. Ele Acho não que se sentiu excluído. esse seu depoimento é que vai trazer um pouco mais é, de um suspiro, assim, para o pai que está aqui ouvindo, para a mãe que está aqui ouvindo, né? De pensar o que que realmente é importante. É o acolhimento, É o você bem, acolhimento, isso, é o é acolhimento. o afeto, é eles se sentirem menos diferentes, porque todo mundo é É, diferente, né? é isso. Mas ser diferente, ser aceito nessa diferença, isso é bárbaro, gente. É isso que a gente precisa fazer. Não ser verdade. excluído, sabe, chamado para É participar. Isso que faz a diferença. querido mesmo, né? É, isso que Valorizado. faz a diferença. Isso que vai preparar ele mesmo ele estando fora. Eu falo, eu tive um suporte, eu sou capaz. Eu vou Isso, entrar dificuldades, eu tenho dificuldades, mas eu tenho as habilidades também. Eu vou ser capaz de superar isso. essa E é isso que eu confiança. vejo nele. Ele vai sair, eu vou ensinar tudo para ele, mas depois ele vai ficar. Sim, Mas está sempre ali, podendo contar com a sim, gente. Então, os claro. outros profissionais também, que ele Isso é muito passa, né? A legal. psicóloga, o médico, A equipe a toda, equipe né? toda. Rê, quero te agradecer muito mesmo a Obrigada, presença de estar aqui, a confiança, né? E obrigada. parabenizá-la, porque você foi uma mãe e é uma mãe que acredita nos seus filhos. Acredito. E isso é o que faz toda a diferença, até pelas pessoas acreditarem, né? Eu acho que não são todos os pais, né? São o pai e a mãe. Tem muitos pais, muitos relatos que, né, que os pais deixam, não dão conta, não acreditam e é isso, vitimizam.
E você não, você foi incrível, é guerreira demais. Parabéns, Ângela, muitíssimo obrigada por esse bate-papo incrível. Amei estar aqui com você, Amei. viu? Quer dizer, não é uma jornada solitária, né? Tão bom quando a gente tem essa rede de apoio. Isso é fantástico. Parabéns. Eu também gostei muito desse perfil, gente, porque é buscar a coragem que está dentro da gente para superar um desafio atrás do outro, né? Tudo é importante. Parabéns para você também. Obrigada. E quero agradecer também a esse público maravilhoso que acompanhou a gente em todo esse momento. Estejam sempre com a gente, nos sigam nas redes sociais, que aqui a ideia é a gente compartilhar cada vez mais experiências e conhecimentos para vocês. Beijo.